A nossa vida é cheia de dificuldades, é cheia de surpresas, cheia de coisas que às vezes nós não esperamos que aconteça conosco, porque nós pensamos que conosco nós somos imbatíveis, somos pessoas que nada acontece com a gente, só acontece com o vizinho, e não é bem assim. Nós somos pegos de surpresas muitas vezes, e às vezes essas coisas nos machucam, mesmo sendo cristãos. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês hoje. Por favor, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Salmo 37, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor lá em Salmo diz assim, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, versículo 5, confie nele, e tudo Ele fará. Aqui é tudo, não está dizendo meio termo. Mas quando nós falamos que o maior prazer das nossas vidas é descansar no Senhor, realmente nós temos que descansar no Senhor. Mas nós não somos assim. Nós pedimos as coisas e fazemos as coisas muitas vezes com a nossa força, com a nossa vontade. E eu vou dizer 4 coisas aqui que vocês vão entender rapidamente quais são as nossas dificuldades e de que forma que nós impedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Porque o único culpado de o Senhor Jesus trabalhar em nossas vidas somos nós mesmos. Nós costumamos colocar a culpa no diabo, colocar a culpa no inimigo, colocar a culpa nas coisas do mundo, mas não é. O maior culpado somos nós. Em primeiro lugar, nós somos muito imediatistas. Nós colocamos uma coisa na cabeça, pedimos alguma coisa, inventamos alguma coisa para fazer, queremos alguma coisa, pedimos hoje e queremos que aconteça ontem. Nós não pensamos nas coisas que estão acontecendo do nosso lado, ou as dificuldades, ou se nós estamos preparados para receber aquilo que nós mesmos estamos pedindo. Essa rapidez que nós queremos que aconteça as coisas conosco, nos impede de ouvir a voz do Senhor. Mas isso com certeza nos impede mesmo. A segunda coisa, muitas vezes quando nós estamos passando por alguma dificuldade e pedindo alguma coisa ao Senhor, nós olhamos para o tamanho do problema e nós não olhamos o tamanho do Senhor que servimos para que Ele possa estar conosco, que Ele sempre está do nosso lado. A maioria das vezes é assim, porque nós somos seres humanos. Quando eu digo isso, eu não estou apontando para ninguém. Eu falo isso porque nós, homens, seres humanos, nós somos assim, infelizmente. Nós não deveríamos ser assim. Porque se nós temos um Deus, e servimos um Deus, e sabemos que Ele é aquele que nos dá, que nos deu a vida, que nos deu o dom da vida, que Ele nos conhece até mesmo antes de nós nascermos, na nossa concepção, por que nós temos que nos preocupar com os nossos problemas, que não estão sendo resolvidos da maneira como nós queremos? Nós temos que nos preocupar, sim. Nós temos que correr atrás, nós temos que fazer, nós temos que agir, mas saber que nós temos um Senhor que faz por nós, desde que nós entendamos que o nosso problema não é maior do que o nosso Deus. Nunca, não é e nunca vai ser. Terceira situação, preste bem atenção nessa. Nós temos um receio de confiar no Senhor. Nós temos um receio de confiar no Senhor sem questionar o Senhor. Vocês já se pegaram falando por quê acontece isso comigo? Por que comigo? Só comigo? Se nós temos certeza de que nós temos um Senhor que nos guarda e nos protege,
por que falar para o Senhor assim? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu mereço isso? O que está acontecendo comigo, eu sou merecedor disso? Meus irmãos, nós não somos merecedor nem da graça do Senhor. Nós temos a graça do Senhor. Eu vou chocar algumas pessoas aqui, sabe por quê? Pela misericórdia que o Senhor Jesus tem de nós, porque Ele nos ama de graça. Tenho certeza que qualquer mãe, qualquer pai que faz a função de pai e mãe, nós aprendemos isso na marra, porque quando nós temos nossos filhos, eu tenho a certeza absoluta que principalmente uma mãe, ela não pensa em duas vezes em dar um braço ou dar uma perna, um membro do seu corpo para salvar o seu filho, ou até a própria vida. Eu tenho certeza disso. Mas nós não podemos questionar o Senhor. Quando nós questionamos o Senhor, a nossa fé é abalada. Com certeza a nossa fé é abalada. Marquem isso para mim refletir com vocês no final. A nossa fé é abalada, é muito abalada. E o quarto, nós temos muita dificuldade em descansar no Senhor. Então são 4 coisas que estão unidas, né? Nós somos imediatistas, nós olhamos o tamanho do nosso problema, a nossa fé, nós questionamos o Senhor pela nossa pequena fé, e nós acostumamos não descansar no Senhor, por causa da nossa vontade, por causa do nosso desejo, por causa do nosso egoísmo. Muitas vezes eu me pego olhando e pensando e refletindo, porque eu também peço as coisas ao Senhor. Nós oramos pelos nossos jovens, oramos pela nossa igreja, oramos pelos nossos pastores, orando pelos nossos líderes. Oramos, isso é normal. Mas nós oramos por nós mesmos. E muitas vezes eu me pego orando por mim, pedindo para mim mesmo: Senhor, eu quero fazer isso, me orienta naquilo, me faça isso e tal. Mas será que nós realmente conseguimos nos descansar no Senhor? Será que aqui nessa igreja, eu não estou dizendo que todos nós aqui, ou alguns de nós, teremos que passar tudo aquilo que Jó passou. Eu creio que aqui no nosso mundo de hoje, nós não vamos encontrar ninguém capaz disso, passar o que Jó passou. Mas a confiança que ele tinha no Senhor era tão grande, tão inabalável, que ele passou por tudo aquilo e a fé dele não foi abalada em 1 minuto. Jamais eu vou desejar passar por aquilo, eu não quero. Peço ao Senhor que me livre disso aí, que nós não possamos de forma alguma querer passar por isso, não queira passar por isso, que nós passamos por alguns momentos, que é o que nós vamos falar sobre isso hoje, que façam que nós refletimos mesmo, porque Ele nos faz enxergar quem Ele é. Sempre Ele nos faz enxergar quem Ele é. Nós temos que tirar do nosso coração, nós temos que tirar a nossa ansiedade, nós temos que tirar o nosso desespero, porque veja bem, quando nós ficamos ansiosos, e aquilo que estamos querendo, pleiteando, até mesmo em se firmar na igreja, que muitas vezes nós nos pegamos: eu não quero ir na igreja hoje, eu não quero ir fazer amanhã, eu não quero cantar no coral mais, eu não quero ir para os jovens mais, porque não sei o quê, porque aquilo, porque é isso. Porque a nossa ansiedade nos impede de nós descansarmos no Senhor, a nossa ansiedade. E quando nós ficamos ansiosos, normalmente bate o desespero em nossas vidas. Então, ansiedade, desespero, e a gente quer que aconteça aquilo naquela hora, naquele momento, e juntamente com a ansiedade e o desespero, vem o abatimento nas nossas vidas. Nós ficamos abatidos por alguma coisa banal, mas banal mesmo.
E aí é o que eu falo para vocês: aonde é que nós nos descansamos no Senhor? De que forma nós nos descansamos no Senhor e faz com que Ele venha trabalhar as nossas vidas? Como? De que forma que nós vamos fazer isso? Quando nós aceitamos a Jesus como o único e exclusivo Salvador, muitas vezes nós vimos uma pregação maravilhosa e o Espírito Santo do Senhor tocou no nosso coração e fez nós entendermos que Ele é a nossa salvação e a nossa saída. E achamos que o Senhor Jesus é o mágico da lâmpada, né? Sabe aquele mágico das historinhas da televisão, que a gente esfrega a lâmpada e faz um pedido e já é atendido, né? Não é assim. O Senhor Jesus, Ele faz nós nascemos de novo. Quando nós entendemos que existe um novo nascimento em nossa vida, em nossas vidas, quando nós nascemos de novo, ao momento que nós levantamos as nossas mãos e resolvemos a servir ao Senhor, vocês podem ter certeza que há uma festa lá no céu. Pela minha vida, pela sua vida, pela vida dos nossos filhos, pela vida daqueles que aceitaram Ele. Existe uma festa no céu quando uma alma aceita Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta disso, do que estou falando. Porque lá em João 3,3 diz assim: em verdade, o Senhor Jesus falando, hein? Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que todo aquele que nascer de novo, ou todo aquele que não nascer de novo, não adquirirá o reino do Senhor, o reino dos céus. Quando nós nascemos de novo, que é um novo nascimento em nossas vidas, da mesma forma como há uma festa lá no céu, também existem algumas coisas que vão fazer nós impedirmos, que são as ações inimigas, que vão fazer com que nós não andemos da forma como o Senhor Jesus quer que nós andemos, com essa fé. Coloque para mim, por favor, aí Efésios 2, de 8 a 10, por favor. Aí nós aceitamos a Jesus, vemos as obras que estamos fazendo na nossa igreja, todos os departamentos, maravilhoso como nós podemos trabalhar. Trabalhamos bastante aqui e achamos que Efésios 2, versículo de 8 a 10, e nós começamos a trabalhar para o Senhor, começamos a fazer algumas coisas na igreja, começamos a fazer as coisas para o reino. Nós nunca podemos fazer nada em troca. O Senhor Jesus não aceita nada como barganha, nada. Olha só o que o versículo 8 de Efésios diz. Vou ler lá para ficar todo mundo fazer a mesma linguagem. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Mesmo antes de nós fazermos a obra do Senhor aqui na igreja, o Senhor Jesus já deixou ela preparada para nós. Então nós não estamos fazendo nada além do que a nossa obrigação, ou daquilo que o nosso coração pede para nós fazermos. E aí é onde entram as nossas dificuldades, porque nós, muitas vezes, como seres humanos, nós queremos barganhar com o Senhor. A partir do momento que isso acontece, nada acontece na nossa vida. Vocês já se pegaram, às vezes, eu também já fiz isso. Nós fazemos um projeto. Eu vou montar um comércio, vou montar uma loja, vou comprar um caminhão, vou fazer frete, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou montar um escritório. Estamos servindo ao Senhor,
somos servos do Senhor, estamos trabalhando na obra do Senhor, estamos fazendo tudo aqui, estamos fazendo todos os departamentos, participando de tudo, e colocamos em execução esse projeto, e esse projeto não dá certo. E projetos, esses projetos acabam com a vida do cristão, irmãos. Eles acabam com a nossa fé, com a nossa aquela vontade de trabalhar. Por quê? Porque esses projetos são os nossos projetos, muitas vezes não são os projetos do Senhor na nossa vida. Eu aprendi o seguinte, nós aprendemos, eu e a Lu, aprendemos uma coisa bem na marra mesmo. Nós fizemos muitas coisas pela vontade do Senhor, e fizemos muitas coisas também pela nossa vontade. E toda vez que fizemos as coisas pela nossa vontade, algumas coisas deram certo pela misericórdia do Senhor, mas não foi para frente. Por quê? Eu confesso a vocês que nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Então é um conselho que eu dou para todos vocês. Toda vez que o nosso coração, o coração de vocês, apresentar um projeto, algum sonho, alguma vontade, orem ao Senhor. Orem ao Senhor. Não façam nada pela própria vontade, mas orar. Gente, orar não é falar com o Senhor uma vez só. Senhor, eu quero que o Senhor me responda daqui a pouco. Eu vou deitar, vou dormir, eu quero sonhar com isso. Me fale comigo nos meus sonhos. Me traga uma pessoa amanhã, me traga um profeta a falar comigo amanhã. Esse profeta não vem, aí o profeta não veio. Então é verdade que eu vou fazer. Então está acontecendo. Gente, nós não podemos ajudar o Senhor Jesus nos nossos projetos. O grande defeito do homem é tentar ajudar o Senhor Jesus. Não precisa, ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa do nosso amor, do nosso atenção, do nosso tempo. O Senhor Jesus quer que nós o amemos, ou amamos, me desculpe, eu não tenho o português correto. É isso que Ele quer de nós. Que nós o ouvimos, que nós conversamos com Ele, que nós deixamos Ele falar conosco, dele nos direcionar, dele colocar nossos verdadeiros caminhos. Quando nós fizermos isso, vocês podem ter certeza que os nossos projetos vão ser bênção. Mas nós temos que esperar o tempo do Senhor. Nós temos que esperar a hora certa do Senhor. Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás, é até um jargão, né? Que fala assim, que o tempo do Senhor é muito mais rápido do que a nossa pressa. Só que nós não sabemos esperar o tempo dele, porque às vezes nós colocamos a nossa pressa mais rápido do que o tempo dele. E quando acontece isso, automaticamente a nossa fé é abalada. Com certeza absoluta a nossa fé é abalada. Eu tenho que andar rápido. Então, quando a nossa fé é abalada, eu vou citar um texto na Bíblia que diz o seguinte, vamos ler lá em Mateus 17. Por favor, coloque para mim na mídia, Mateus 17, versículo 14. De 14 a 20. Eu quero ser rápido porque o tempo já está esgotando, viu, Sandro? Vou ser bem rápido, tá bom? Versículo 14 diz assim: Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio que estava nesse menino, e o demônio saiu. E desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Versículo 20, prestem bem atenção. Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa pequena fé.
Em verdade, eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. O Senhor Jesus estava falando isso, não era para qualquer um, era para os discípulos dele, não era para uma pessoa comum, eram para aqueles que o seguiam, que andavam junto com ele. E ele foi questionado. O Senhor Jesus foi questionado por isso. O porquê? Muitas vezes, se nós fomos expulsar demônios de alguma pessoa, por que esse demônio não sai? Pela nossa pequena fé. Muitas vezes pela nossa conduta, mas muitas vezes, a maioria das vezes, pela nossa pequena fé. Por que o Senhor Jesus diz aqui, como um grão de mostarda, e não disse como uma pedra, ou como uma flecha? A nossa fé é algo totalmente pessoal, nós não precisamos de materiais para poder fazer com que ela atue em nossa vida. Se nós pegarmos uma pedra, nós vamos atirá-la. Eu vou tirar uma pedra no irmão Adilson, eu pego a pedra e atiro, eu vou ver a direção que ela foi, e vou escutar o barulho se foi para atingi-lo. Se não atingi-lo, eu sei que ela não foi atingida, eu vou tentar de novo. Uma flecha, eu tenho um alvo, eu estou com ela na minha mão, e vou mirar e vou tentar acertar o alvo. Eu estou vendo, é algo que precisa das minhas mãos, precisa dos meus olhos, da minha força, para poder atingir o alvo. A nossa fé precisa de quê? Da nossa vida com Deus. Ô Lu, vem para cá, por favor. Lu, Débora, minha família, por favor, vem cá, Vi. Débora, minha mãe. Quando nós passamos a exercitar a nossa fé, achamos que somos inabaláveis, e não conquistamos bens, não conquistamos algumas coisas materiais. Acontece algumas coisas conosco que vêm com que fazemos nós refletirmos. Eu vou só tentar explicar um pouquinho, enquanto eles se acomodem, a respeito de semente e grão de mostarda. O grão de mostarda, para quem não sabe, é minúsculo e resistente. Quando o Senhor Jesus cita esse texto, Ele quer dizer que quando nós somos resistentes, por menor que somos, nós somos, o grão de mostarda é jogado na rocha, no solo, na terra. O que ele tem que fazer? Ele tem que ser valente para poder tirar aquela casca que ele tem, para poder brotar, para poder enraizar, para poder crescer e dar frutos. Eu vou explicar para vocês o que significa semente fértil e semente híbrida. Com o avanço da tecnologia, esses cientistas estão modificando as sementes geneticamente. E antigamente, algum tempo atrás, existia a semente híbrida, que eles falavam e falam que é uma semente pura, tratada, que os bichinhos da terra não avançam, não peguem nela. E realmente é isso que acontece. Elas são geneticamente modificadas, então elas brotam, elas crescem e dão muitos frutos. Para vocês terem uma ideia, uma semente de milho, hoje um pé de milho dá 2 espigas normalmente, com uma semente. Uma espiga tem basicamente 13 a 15 carreiras de milho, com aproximadamente 20 a 30 grãos, mais ou menos. Você sabe, né, Maurício, o que é isso? Então, vezes 2, é só vocês fazerem a conta de quanto uma semente pode multiplicar. Semente de soja, a mesma coisa. Semente de qualquer tipo de coisa que foi modificada, é isso. A semente natural também é isso. Só que vocês têm um detalhe que vocês acham que vocês não sabem. Quando nós pegamos o fruto daquela semente híbrida, ou dessa transgênica que estão falando aí, e pegamos aquele fruto, tiramos a semente dele,
e plantamos essa semente em algum lugar, ou na própria terra, no mesmo lugar que nós plantamos a terra lá, eu falo isso, gente, com propriedade, porque nós fazemos isso. Vai nascer um pé maravilhoso, porque ela é uma semente modificada já, ela é fruto de uma semente modificada, ela vai dar um pé maravilhoso, só que ela não vai produzir. Ela produz alguns frutos, a intensidade de produção não é a mesma. Onde eu quero chegar com isso? Nós somos sementes do Senhor. Eu disse aqui, nós nascemos de novo. Nós não podemos ser sementes híbridas, ou filhos de uma semente híbrida ou transgênica. Nós temos que tirar o capricho que existe em nossas vidas, tirar, arrancar, para nós podermos produzirmos, através da nossa fé. Através da nossa fé, quando eu falo raízes, quando eu falo crescer na graça e no conhecimento, é porque quando nós abrimos a nossa boca para falar sobre isso aqui, através da misericórdia do Senhor e através da nossa fé, os nossos frutos serão abundantes. Eu só faço um questionamento com os irmãos: nós queremos, ou vocês querem ser sementes férteis ou sementes híbridas? Nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos do Altíssimo, e nós queremos dar um testemunho aqui na nossa família, que o Senhor Jesus, Ele nos proporcionou algo assim maravilhoso, fantástico, e através, eu tenho certeza, que pela misericórdia dEle, e através do testemunho que nós vamos dar agora, vocês vão entender aqui, como é que nós fomos usados para usar a nossa fé. Está disposto, irmão, irmã, a pagar o preço? É com muita alegria que nós estamos aqui essa noite para mais uma vez glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque grandes coisas Ele tem feito na nossa vida, grandes coisas temos vivido com Ele, e eu quero te dizer que vale a pena servir esse Deus. E tem aquele hino, aquele corinho que a gente canta, que quando a nossa fé é provada, nós crescemos mais e mais, né? E só que no momento em que nós estamos passando pela prova, é um tanto difícil nós exercitarmos essa fé. E principalmente quando tudo vai bem, né? Nós estamos chegando às vésperas de um Natal, e nossa família bem, nós temos uma filha dentista, nós estamos preparando para um casamento que acontece em julho, tem Natal, tem Ano Novo, família, tudo andando bem, e de repente, do nada, uma diarreia, já na noite de Natal, começando isso, entre Natal e Ano Novo. E essa diarreia começou quando foi o Natal foi no domingo. Na segunda-feira a Débora já não estava tão bem, e ela trabalha, o consultório dela fica na Clínica Neves, e ali tem uma equipe de médicos. E então ela foi para esses médicos e pediu, né, para que eles avaliassem o que estava se passando com ela. E eu acompanhei. E aí, então é assim, doutora isso, doutora aquilo, porque o assunto era de médico para médico. Porque os 2 primeiros anos de odontologia é igual ao de medicina. Então, eles estudam anatomia humana. Então, tudo que estava acontecendo com ela, ela sabia, a linguagem era outra. Doutora isso, doutora aquilo. Mas ela fez os exames e as plaquetas dela deram 43 mil plaquetas. O normal das plaquetas é de 150 mil a 500 mil plaquetas. O dela estava 43 mil. Então, a princípio, ele deu uma
Ele deu uma indução de que fosse dengue, zika. E aí nós já partimos para o exame. Deu negativo. Esperamos o dia seguinte, repetimos os exames, porque ele falou, pô, tem um quadro, né, de 1 semana, 7 dias, para ele dar o positivo. O dia seguinte, de 43 mil, estava para 30 mil. E aí ele falou assim, a diarreia continuava, ele falou assim, vamos internar você, Débora. Vamos internar porque lá no hospital a gente vai administrar essa diarreia e aí a gente vai fazendo os exames para ver o porquê dessa plaqueta. E vai repetindo os exames de dengue, de zika vírus, de tudo. E eu confesso para os irmãos que naquele momento eu nunca torci tanto para que ela tivesse uma dengue, um zika vírus, qualquer coisa assim. Porque eu via que alguma coisa estava errada. E ela internou. Ficou 3 dias internada. Quando no dia 30, ela aparentemente, a diarreia cessou. O médico vinha visitá-la, conversava com ela. Doutora isso, doutora aquilo. E no dia 30, então, nós já estávamos, e a Débora estava bem. E começou a aparecer umas petecas assim, algumas manchas roxas no corpo dela. Mas a gente achando que era normal. E no dia 30 ele chegou à tarde e naquele dia ele não se direcionou à doutora Débora. Ele se direcionou aos pais da Débora. Mas ele chegou já com o prontuário da Débora em mãos e disse assim para nós, olha, a Débora está com alta, mas ela não vai sair do hospital. E amanhã cedo, às 6 horas da manhã, vocês vão estar saindo daqui e vão estar se direcionando para Araçatuba, onde o hematologista vai examinar a Débora, porque o quadro da Débora é muito grave. E aí eu peguei e falei assim, como assim, doutor? Ela entrou aqui com uma diarreia e falou, Luciene, os exames dela hoje, a plaqueta dela está 18 mil. E eu falei, mas como assim, doutor? Você tem certeza que esses exames estão da minha filha? O negócio dela era só diarreia. Ele falou assim, olha, nós temos que investigar a medula, porque além disso, a parte dos hemogramas também começou a dar alteração em tudo. E ali ele nos deixou. Ele não conseguia muito falar conosco. O Edenilson tem muita amizade com ele, né? E ajuda ele no trabalho, então... Mas ele nos deixou que a gente via assim, que ele não conseguia... a frustração dele de não ter conseguido resolver o problema para nós. Telefone, o médico, tudo agendado. E eu falei assim, tá, mas e por que ela não pode sair do hospital? Ele falou, porque com as plaquetas que ela está muito baixa, ela pode ter um sangramento espontâneo, uma hemorragia. E isso é muito perigoso, então vamos evitar isso. Amanhã cedo você vai. E assim ele nos deixou. Eu lembro que nós estávamos, a Débora estava sentada na cadeira, tomando soro. O Edenilson chegou do trabalho, como que para nos buscar naquele dia, como a Débora ia ter alta. E eu sentado naqueles banquinhos da cama do hospital. E assim o médico saiu e ficamos 3, um olhando para a cara do outro, sem entender nada. E de repente, o nosso mundo desaba, né? Porque quando eu olho para a Débora estava em prantos. E no que eu vi minha filha chorando daquele jeito, eu saí do quarto, porque eu não pude aguentar. E eu saí para fora e eu comecei a gritar e clamar ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito isso na vida da minha filha. Ela é sua. E nós já entregamos para Ti toda essa situação. Imediatamente minha mãe chegou e foi aquela confusão e não sabíamos o que fazer. Nós ligamos para o pastor Jorge
E nós pudemos ter uma experiência muito, muito forte com os nossos pastores, porque eles nunca estiveram tão longe e tão perto de nós. E naquele momento nós nos sentimos assim abraçados e acolhidos por eles. Foi quando então o pastor Jorge nos ligou e ele orou pela Débora, com a Débora e conosco, repreendeu a enfermidade e começamos uma batalha espiritual. Uma batalha mesmo, uma batalha. Ele ordenou a doença que se retirasse, e nós cremos nisso. Mas mesmo assim tivemos que fazer todo o procedimento. E no dia seguinte, então, amanheceu o dia. Meu bem, só um detalhe, eu não posso deixar de falar isso. Quando nós, nesses 3 dias, nós estávamos conversando com o pastor Jorge. Aí houve um movimento na nossa igreja, né? Aí o pastor Jorge pediu para o pastor Sandro ir orar pela nossa filha. E existem algumas regras no hospital, e nós não entendemos o porquê que todo mundo fala mal da Santa Casa, do atendimento da Santa Casa. Gente, vocês não têm noção de como nós somos tratados naquele lugar, do carinho com que aquelas enfermeiras nos trataram, da forma como elas trataram a nossa filha. E já estava um monte de gente lá fora da portaria, querendo entrar, visitar, e não sei o que, e já passava do horário. O pastor Sandro estava no culto, pastor? Estava visitando algumas pessoas, não sei o que estava. E o pastor Sandro foi ao nosso encontro, lá no hospital. E aí onde eu digo para vocês, aonde Deus usa a nossa fé. Naquele momento, pastor Sandro, bem lembrado, eu não quero nada glória ao homem, pelo amor de Deus. Pastor Sandro foi um instrumento usado pelo Senhor. Pastor Jorge, quando ele acabou a oração por nós, por telefone, que ele estava nos Estados Unidos, ele disse assim: Edenilson, o que você está fazendo aí? Corre com essa menina, corre, tira ela daí. O pastor Santos chegou e ele foi fazer uma oração, né, meu bem? E uma palavra muito forte foi a que ele usou. E foi aquela palavra que ele usou que realmente foi assim, pá, a nossa vida. E ele falou assim, eu não esqueço, nem eu, nem Edenilson, né? Ele falou: Senhor, uma gota do teu sangue agora o Senhor coloca nas veias da Débora e cura. E cura. Naquele momento. E naquele momento nós sentimos a presença do Senhor naquele lugar. Nós sentimos mesmo, sabe? Nós sentimos mesmo. Nós sentimos assim de forma muito sobrenatural, né, Edenilson? Mas eu passei aquela madrugada, eu confesso, na nossa limitação humana, eu passei aquela madrugada em claro. A Débora não dormia e eu só pensando naquilo. E o quadro dela era um quadro de leucemia, amados. E assim, o negócio foi muito rápido, avassalador, entendeu? Era um dia uma coisa, outro dia outra. E quando nós então chegamos no dia seguinte, naquela madrugada, alguns irmãos ficaram comigo, velando a noite inteira comigo. Irmãos orando, irmãos ministrando a palavra, irmãos trazendo palavra de Deus revelada para nossos corações. E foi algo assim muito forte. E teve uma irmãzinha de São Paulo que ela foi colocada para falar comigo naquela madrugada, e ela não tem leitura assim, ela não é alfabetizada. E Deus usou ela, e a Débora falava assim: eu não entendo o que ela está falando, que ela lia a Bíblia tão gaguejando. Ela falava: eu não entendo o que ela está falando. E eu falava: quieta, Débora, Deus está falando. Quieta, Débora, Deus está falando. E ali aquela irmãzinha usada por Deus falou assim: eu não vejo que é para a morte, eu vejo que é para a glória do Senhor. E o que ela tem é uma bactéria. E eu recebi aquilo lá como sendo do Senhor, mas o médico já tinha também cercado isso, porque existe hoje uma bactéria que, principalmente quem trabalha na área da saúde,
ela pode chegar de mansinho e ela assim, de uma hora para outra, inclusive uma dentista em Araçatuba foi ceifada a vida dela por conta dessa bactéria. Então o doutor já rapidamente também já tinha cercado essa situação. Mas enfim, chegamos lá em Araçatuba na manhã seguinte. Doutor Ivo, doutor Márcio Rodrigo, a equipe dele toda nos esperando. E ali a Débora tirou 7 frascos de sangue, né, Débora? E foram feitos 20 exames. E o médico então ali falou assim para mim, quando ele olhou todo o prontuário. E naquela noite também eu quero dizer que uma irmã da Igreja Batista, a doutora Grazi, ela é de São José dos Campos. Eu mandei todas as fotos dos exames da Débora, e ela é uma irmã em Cristo também. E ela falava assim para mim: Luciene, olha, você vai estar na mão do melhor médico, assim, a nível estado. Então, confia. E eu vou te dizer uma coisa, pelo que eu estou vendo, eu não vejo a Débora com leucemia. Eu, como hematologista, eu descartaria essa possibilidade. Por quê? Porque eu vejo que ela está com um quadro virótico. Ela teve uma diarreia que está causando isso. Agora, até onde isso vai? E o que isso quer dizer? Ele vai te orientar. Eu não posso estar junto. Mas ela me tranquilizou muito, orou comigo, lemos a palavra, e ela ficou muito tempo comigo falando naquela noite. Então, quando nós chegamos lá em Araçatuba, o médico começou a falar, e eu já tinha lido a noite inteira sobre tudo que poderia ter causado uma queda de plaqueta tão grande. Doença de Crohn, doenças autoimunes, tudo. E a hora que ele começou a falar, eu já comecei a falar com ele da mesma linguagem. Ele falou: você é médica? Eu falei: não, mas o que o senhor quer saber sobre plaqueta? E aí ele falou: tá, então mãe, então é o seguinte, você quer mesmo saber se a Débora tem a leucemia, se é um quadro de leucemia ou não, né? Eu falei: sim. Ele falou: então tá bom. Eu, como hematologista, e ele usou as mesmas palavras que a doutora Grazi tinha falado comigo na madrugada, as mesmas. E foi testificando. Aí ele falou: mas mesmo assim, eu vou colher o exame dela e você vai ter que esperar aqui 2 horas. Vocês vão esperar. Só que ela não vai ficar aqui dentro do hospital, vocês vão para o pátio, porque tem muita gente e ela está com a imunidade dela muito baixa. E eu vou para o laboratório e eu vou ver. Se houver alguma célula atípica, nós vamos para a punção de medula. Se não houver alguma célula atípica, eu vou descartar, porque é muito bruto o exame, né? E assim foi feito. E eram umas 10 horas. Espera aí. Só que aí veio o mover do Senhor. Nesse momento, nós recebemos telefonemas e mensagens dos nossos filhos aqui da igreja. É emocionante o que esses meninos fizeram por nós. É difícil segurar a emoção, porque quando nós estávamos lá no hospital, eles inventaram de ir para lá. Eles queriam estar conosco, eles queriam estar perto de nós. Irmãos, quando você vê alguém amar o seu filho de forma assim, de graça, é onde a gente vê que o poder do Senhor Jesus opera na vida de cada um. Eles ligaram para o pastor Jorge, inventaram, fizeram um monte de coisa. O pastor Jorge liberou a van para levá-los lá em Araçatuba. Lá não pode entrar. Eles não se importaram com isso. Eu falei: gente, não vem que não entra. Eles falaram para mim assim: não importa, nós ficamos no estacionamento e vamos fazer uma vigília aí por vocês. É onde a gente vê o amor de Jesus por nós. São nesses atos, nessas atitudes. E para ser bem mais rápido, né, Luciene? Eu estava andando com a Luciene no estacionamento, com a Débora no estacionamento. Ela, de uma hora para outra, ela estava vermelha.
Daqui a pouco ela estava branca, daqui a pouco ela estava roxa, assim, minuto a minuto, minuto a minuto. Parecia sangue assim. Uma luta, a doença parece que queria entrar, queria sair, queria entrar, queria sair, queria entrar. E ela ficava com os lábios roxos. Eu, pai, como é que tá? Que eu estou com o rosto queimando. Eu olhava o rosto dela, não, filha, está tudo bem. Não estava tudo bem. Mas eu não podia falar isso para ela. Ela debilitada, que ela nem comendo não estava, já fazia uma semana. E esses meninos, esses nossos filhos, e a nossa igreja, muita gente da nossa igreja de joelhos por nós. Para encurtar a conversa, 11 horas da manhã, né? 11h30 da manhã nós estávamos almoçando. Passou-se 1 hora. Estávamos almoçando. O Dr. Marcos chegou para a gente lá no restaurante, nos procurou no restaurante do hospital. Porque ele falou assim: não saiam do hospital, onde vocês estiverem eu vou encontrar vocês. Mas era 2 horas que nós tínhamos que esperar. E o restaurante abria às 11 horas, tinha passado quase 40 minutos, nós fomos almoçar. E de repente, a hora que nós sentamos na mesa, pegamos o prato, a Débora foi dar a primeira garfada, minha mãe falou: parece que é o médico que está ali. Eu falei: você acha, mãe? Eu olhei o médico dentro do restaurante do hospital. Ele falou: preciso falar com vocês urgente. E aí nós largamos tudo, né, e fomos lá. E ele falou assim: olha, leucemia por hora está descartado. E aí aquilo foi assim, né? Mas vamos ter que investigar o que é que está causando isso. Alguma doença autoimune ela tem, algum problema ela tem, mas agora eu tenho a certeza que nós não vamos partir para essa pesquisa leucêmica. Nós vamos partir para outra coisa, porque é grave, mas não seria uma coisa tão agressiva quanto a leucemia. E assim nós chegamos hoje. O quadro dela, naquela noite, que vinha caindo 10 mil por dia as plaquetas dela, que estava em 18. Naquela noite de quinta-feira para sexta de manhã, lá no hospital, estava com 52 ela foi para 52 mil. Aí, hoje está 130, filha? Não, hoje ela está com 83 mil de plaqueta. Mas nós temos um laudo médico. Esse laudo médico, ele diz que a Débora tem púrpura trombocitopênica. É uma doença autoimune. Está assim numa fase onde ela ainda não estabilizou. Provavelmente ela pode vir ter uma lesão ali, né, nesse quadro de plaquetas, porque é a medula que produz as plaquetas. Mas não se sabe assim ao certinho o que acontece, porque o que aconteceu? Diz assim, que quando a doença autoimune é assim, existem os anticorpos que vão para defender a enfermidade. E as plaquetas também é um mecanismo de defesa. E de repente, quando ela se encontrou lá no mesmo local, uma se estranhou com a outra e uma come a outra. Aquela célula boa acha que a boa também é ruim, começa a se comer uma outra. Isso é um defeito que acontece e que é inexplicável. E é isso que a Débora tem hoje. Estamos tratando, é um tratamento prolongado, vai aí, né? Ela pode ter uma vida normal com 83 mil de plaqueta, que é o que ela está hoje. Mas ela tem a estabilidade ali. Ela está numa fase de recuperação. Então, ora ela tem manchinhas, ora ela tem petecas, ora não. Mas nós cremos no poder de Deus. E eu creio que ainda nós vamos chegar aqui e falar: a Débora não tem mais púrpura, né? E nós cremos que Deus já fez o milagre. E eu digo para vocês, irmãos, andar com o Senhor não é só um mar de rosas. Nós passamos também por tribulações, nós passamos por dificuldades. Mas eu te digo uma coisa: quando nós passamos pelo vale, tendo a certeza que o Mestre dos Mestres está conosco, que a guerra que nós estamos ali achando que é nossa, não é só nossa, é Ele que pleiteia por nós. Certamente o milagre acontece, a batalha é vencida e nós saímos muito mais que vencedores, amém? E é isso que o nosso Deus tem feito na nossa vida. Uma das
né? Porque se nós fôssemos realmente contar o que Deus fez, o que Deus tem feito em nossas vidas, a maneira como nós chegamos nesse ministério e o que Deus tem feito conosco até hoje, nós ficaríamos aqui, dá um livro, né? Mas tudo isso nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. E por isso estamos aqui. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque nosso Deus é vivo. Nosso Deus, ele não era, ele é. Ele é real, né? Ele é real. Ele não é uma historinha. E ele diz assim que quando 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, eu ali estarei. Então ele passeia aqui no nosso meio. Qual é o teu problema essa noite, querido? O que você quer do Senhor? O que você pede para o Senhor essa noite? Ele está aí, do teu ladinho. Peça para Ele. Peça para Ele. Assim como Ele ouviu Jó, como Ele ouviu José, como Ele foi fiel com Daniel na cova dos leões, como Ele foi fiel com Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Que não negaram a sua fé. Ele é fiel comigo e Ele vai ser fiel com você. Amém? Quer falar alguma coisa, filha? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Só queria agradecer a todos que estiveram de pertinho conosco nessa luta, né? Ela ainda continua, mas eu acredito que eu já sou vitoriosa, em nome de Jesus. E é nas lutas que nós podemos ver o quão grande é o Deus que nós servimos e quanto vale a pena seguir Ele. Então, se você tem algum problema, se você acha que Ele é grande, o nosso Deus é muito maior que todos eles. Aleluia. E Ele pode fazer um milagre, como Ele fez na minha vida, Ele faz na sua também. Aleluia. Amém, irmã?